Uma caixa que dá para 10 dias custa em média R$29 mil sem a taxa de importação. Em um ano, essa conta fecharia em mais de R$1,5 milhão. Esse remédio custa quanto? Ele custa atualmente 7.600.000. Os valores são exorbitantes, mas com eles há uma esperança de cura, em forma de medicamentos que estão fora do alcance do SUS, ou por falta de aprovação técnica sobre a segurança e a eficácia desses remédios, ou por falta de viabilidade orçamentária mesmo. No Brasil, a saída recorrente para casos assim tem sido a justiça. Desde 2022, a família luta na justiça para ter acesso ao medicamento para o filho mais velho, que custa R$5 milhões. E no ano passado, entraram com uma ação para um remédio ainda mais caro, R$15 milhões para o filho mais novo, de 3 anos. A família está entrando na justiça para fazer com que o poder público compre o medicamento que é considerado o mais caro do mundo. No ano passado, 566 mil novos processos ligados ao direito à saúde foram parar no judiciário, 160% a mais do que em 2020. Aí eu fui na defensoria, eles me informaram que eu tinha que aguardar, aí para me ligar 15 dias depois, e aí eu liguei e eles informaram que o medicamento já estava disponível. Nossa, foi a maior alegria da minha vida. Da minha vida. Mas na contramão dessas vitórias tão sonhadas estão os gastos da União para cumprir as decisões judiciais. Entre 2008 e 2015, por exemplo, os valores chegaram a R$1 bilhão, uma alta de 1.300%. Especialistas já alertam para o risco de o SUS colapsar por falta de dinheiro caso esses gastos sigam aumentando nesse passo. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo não era obrigado a fornecer medicamentos de alto custo que não fizessem parte do SUS. Agora, os ministros formaram maioria para definir quais os critérios para que, em casos excepcionais, medicamentos assim, fora do SUS, sejam liberados pela Justiça. A partir de agora, quem entrar na justiça para ter acesso a um medicamento de graça é obrigado a comprovar a segurança do remédio com pesquisas científicas de alto nível, apresentar um relatório médico detalhado que evidencia a necessidade, além de confirmar que o fornecimento foi negado pelo Estado na esfera administrativa. Na prática, essa liberação pela Justiça passa a ficar mais difícil por ter que seguir critérios científicos reconhecidos. É preciso demonstrar ainda que o medicamento não pode ser substituído por nenhum outro remédio disponível pelo SUS. Também é necessário comprovar que o paciente não tem condições financeiras de arcar com os custos do medicamento. Pessoas em tratamento contra o câncer, com doenças autoimunes e raras, devem ser as mais atingidas pela mudança. Outro ponto é quem vai arcar com os valores desses tratamentos quando eles forem autorizados. Os mais caros serão responsabilidade da União. Dentro desse processo, com esse acordo, a União passa a dividir com o Estado, então, a responsabilidade por pagar por esses medicamentos. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é: o que muda no acesso a medicamentos de alto custo no Brasil? O que levou a essa decisão do Supremo, quais critérios devem ser adotados e quais devem ser os impactos para o Sistema Único de Saúde e para os pacientes que precisam e recorrem à Justiça em busca de um medicamento de alto custo. Neste episódio, eu converso com o médico José Gomes Temporão, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e ex-ministro da Saúde entre os anos 2007 e 2010. Antes, falo com Walter Sintra Ferreira Júnior, médico sanitarista, professor e membro do FGV Saúde, Centro de Estudos em Planejamento e Gestão em Saúde. Sexta-feira, 20 de setembro. Walter, a maioria dos ministros do Supremo definiu as regras para a concessão de medicamento de alto custo. Queria muito te pedir para que você nos explicasse que decisão foi essa. Eles estão tomando uma decisão, né, já que já formaram maioria, a respeito inclusive, um recurso excepcional, começou com um recurso excepcional de um ente federativo estadual, a respeito de ter que conceder um medicamento que não estava no rol ali do SUS.
Do que a gente está falando? De uma ação movida pelo Estado de Santa Catarina que pede que, quando houver judicialização de medicamentos, ou seja, quando alguém vai à Justiça pedindo que seja pago pelo poder público algum medicamento para algum tratamento de saúde, e esse medicamento não está previsto da entrega gratuita pelo Sistema Único de Saúde, para que isso seja dividido com a União. Veja, essa questão é uma questão importante, acho que aparentemente estamos caminhando para ter um avanço significativo nessa questão da judicialização dos medicamentos, para que se crie uma regra onde você possa garantir, por um lado, que aquele medicamento seja disponibilizado a partir do momento que ele realmente tem uma evidência da sua eficácia no tratamento do paciente, mas que também ele possa ser concedido de maneira sustentável pelo governo. Então, o que está sendo estabelecido aí pelo voto, principalmente o voto do ministro Gilmar Mendes, e que, segundo o voto dele, ele fez todo um trabalho fundamental, chamando os entes federativos, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, a Confederação Nacional de Municípios, o Ministério da Saúde, enfim, acho que houve um trabalho bastante intenso de bastidor para juntar as áreas técnicas, as áreas políticas, para tentar dar um encaminhamento para esse tipo de demanda. Então, a partir daí, o que a gente está percebendo? Assim, estão criando critérios para quando uma ação entrar na justiça a respeito do medicamento que não está ainda incorporado no Sistema Único de Saúde, mas já está registrado na Anvisa, esse medicamento possa vir ser analisado se deve ser concedido ou não pelo Estado, a partir da evidência que existem estudos garantindo a eficácia desse medicamento. Então, estamos criando critérios para dizer, olha, realmente esse medicamento faz sentido, essa pessoa precisa desse medicamento, essa pessoa não tem condições financeiras para arcar com os custos desse medicamento, então esse medicamento vai ser concedido ou pelo Estado, ou pelo município, ou pelo governo federal, ou pelo governo estadual, ou ambos compartilhando as despesas, enfim. Então, estão criando critérios. Isso me parece um avanço. Muitas vezes cai na esfera de um juiz de primeiro grau tomar uma decisão sobre uma solicitação de um medicamento ou de um tratamento, e aí ele fica com aquele dilema. Olha, o advogado está dizendo que se o cliente dele não receber esse tratamento, esse medicamento, ele vai sofrer ou eventualmente vai até morrer. Como é que um juiz vai tomar uma decisão dessa? É uma decisão técnica que foge da esfera da competência de um juiz. Então, estão criando critérios, remetendo isso para, inclusive, criar uma Câmara para agregar todos esses pedidos que podem ocorrer no país como um todo. A gente percebe que foi feito um trabalho, aí, como já disse, bastante intenso, capitaneado aí pelo Supremo, para criar condições, inclusive, de haver um banco de dados com essas demandas para que elas possam ser analisadas tecnicamente. A gente tem que ficar otimista. Eu acho que ainda que o processo ainda é muito complexo, ainda está muito na esfera judicial, eu acho que eventualmente esse tipo de demanda devia ter menos judicialização, isso devia ser uma coisa mais técnica, a definição dos procedimentos que deveriam ser fornecidos tanto pelo SUS, ou pelos sistemas privados de saúde, deveria ser uma definição a partir de evidências técnicas estabelecidas pelos órgãos competentes, quais sejam o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E qual deve ser o impacto, Walter, da decisão para o SUS? E como é que essa decisão pode, eventualmente, abrir caminho para a redução do custo do SUS? Hoje, você tem um gasto enorme por judicialização, de ações que entram dessa maneira, como eu falei, cai numa instância, um juiz de primeira instância, mesmo havendo recurso, com grande frequência, o autor da demanda ganha, porque quem toma a decisão fica naquela... Bom, se o médico prescreveu, então deve ser necessário, e se está dito na Constituição que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, então o juiz concede. Só que a Constituição não diz isso exatamente desta maneira. Ela diz, sim, é um direito do cidadão, um dever do Estado, dentro das leis sociais e econômicas que regem o país.
Mas por conta disso, hoje você tem despesas enormes onerando estados e o governo federal, e mesmo municípios, gastando dinheiro por demandas judiciais. E quando uma demanda judicial é vencida, o Estado, o ente governamental, ele é obrigado a comprar aquela medicação e deixar aquela medicação reservada. E há, inclusive, vários casos de medicações que são compradas e acabam não sendo nem usadas pelo autor, e aquilo se perde. O julgamento foi longo, durou mais de 4 anos. Agora, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para estabelecer regras mais rígidas para que a Justiça autorize pacientes a receberem do Estado medicamentos que não fazem parte da lista do SUS. Importante ressaltar também que a decisão mantém o entendimento anterior no sentido de que o direito à saúde, o direito social à saúde é um direito fundamental e, portanto, tem aplicabilidade imediata, né? Mas ainda assim, todo esse grau de exigências estabelecido a partir de agora vai dificultar. De certa forma, o STF, por um lado, ele prestou mais deferência aos gestores de política pública, né? Então, eu acho que tentar botar ordem nesse tipo de demanda pode sim trazer um forte impacto no sentido de reduzir o desperdício de dinheiro com compras de medicamentos que não são, na verdade, adequados, indicados para o atendimento daquele paciente, ou mesmo não cabem dentro do orçamento daquele órgão federativo. O direito à saúde, à universalidade, está garantido na Constituição. Agora, a cobertura que o SUS vai dar, essa tem que ser uma decisão da sociedade, e ela depende claramente de quanto dinheiro a sociedade brasileira quer colocar na saúde. A gente sabe, por exemplo, que o SUS é um sistema subfinanciado, né? O SUS tem menos dinheiro, menos recursos para atender toda a população brasileira como deveria atender no que está proposto pelo próprio SUS. Então, essa é uma questão que a gente tem que começar a encarar com mais seriedade. O que a gente não pode fazer no SUS, com certeza, é desperdiçar dinheiro, desperdiçar recursos. Agora, Walter, eu queria olhar para o lado mais frágil dessa equação, que são os pacientes, né? As famílias, em muitos casos, ficam desesperadas, tentam fazer o possível e o impossível para dar ou qualidade de vida para o seu ente querido ou salvar a vida de um ente querido. Como é que ficam essas pessoas? Veja, evidentemente que quando a gente tem um familiar nosso, um parente nosso que está doente, a gente não quer saber quanto custa o tratamento, a gente quer que ele seja tratado e quer salvar a vida do nosso familiar, né? Esse bebezinho lindo e risonho se chama Miguel e tem 10 meses de vida. Desde maio, a família descobriu que ele sofre de uma doença rara, chamada atrofia muscular espinhal, também conhecida como AME. Como o medicamento não é fornecido pelo SUS, foi preciso recorrer à justiça para garantir um futuro para Miguel. Ele só pode tomar até 2 anos, entendeu? Depois disso não vai fazer efeito. Então a gente agora vai ingressar com uma ação judicial contra a União e contra o Estado para compelir o Estado e a União a fornecer esse remédio e o tratamento adequado para a aplicação desse remédio. Todo cidadão tem direito de recorrer à justiça quando acha que o seu direito como cidadão está sendo prejudicado. Eu acho que essas são duas coisas. Agora, evidentemente que essas coisas têm que acontecer dentro de critérios, e no caso da saúde, critérios técnicos, né? Então não adianta eu querer surgiu um tratamento experimental. Poxa vida, se eu estou doente, se um filho meu está doente, eu não quero saber, eu quero tentar aquele tratamento experimental para salvar a vida do meu familiar. Acontece que do ponto de vista da sociedade, muitas vezes a sociedade não tem como arcar com esse tipo de coisa. Primeiro, você não sabe se aquele tratamento vai ser de fato efetivo, né? E segundo, se existe recurso para garantir aquele pagamento, aquele tratamento. Se eu gasto todo o meu orçamento, eu gasto uma parte significativa do meu orçamento para tratar uma determinada pessoa num tratamento experimental, bem, certamente eu vou deixar desassistido muitas outras, às vezes milhares de pessoas que poderiam se beneficiar do tratamento. Então, é um assunto complexo. A questão não é se uma doença é rara ou não é isso que importa. A questão é, o medicamento para essa doença rara é um medicamento efetivo? É um medicamento que a sociedade comporta a pagar? Volto a dizer, essa é uma decisão da sociedade. O dinheiro que eu vou disponibilizar para a saúde, para a educação, para a segurança, para as políticas públicas, é uma decisão da sociedade.
Se eu boto pouco dinheiro na saúde, se eu boto dinheiro insuficiente para a saúde, não adianta dizer na Constituição que a saúde é um direito de todos se eu não garanto os recursos orçamentários adequados para a saúde. Agora, a cobertura, né, aquilo que vai ser oferecido, tem que ser oferecido, primeiro, em cima de critérios técnicos, obrigatoriamente, e segundo, dentro dos critérios da viabilidade econômico-financeira, não tem outro jeito. Hoje quem paga totalmente esse custo é o Estado. Então por isso que o Estado recorreu dizendo que essa responsabilidade precisa ser compartilhada. O cálculo da Procuradoria-Geral do Estado, aqui de Santa Catarina, é que essa medida ela traga uma economia de 300 milhões de reais por ano para o Estado. Então são medicamentos que hoje o Estado paga sozinho e que vai passar a ter o auxílio da União. Acho que essa é uma questão mais econômico-administrativa de quem arca com até 200, acima de 212 salários mínimos, se não me engano, alguma coisa assim, anual. A responsabilidade é da União, entre 7 e 200 a responsabilidade é do Estado, mas a União ajuda a pagar isso, de 7 para baixo é o Estado, mas isso pode eventualmente ser repactuado nas comissões, desde que haja um entendimento entre a União e o Estado em questão. Até porque nós temos aí no Brasil uma coisa bastante heterogênea em termos de condição dos próprios entes federativos, dos estados, enfim. Então é razoável que haja um processo de negociação entre o governo federal e o governo estadual, mas o que o Supremo, entendo que o Supremo tentou fazer é criar uma baliza para que isso aconteça dentro de critérios mais objetivos. Walter, muito obrigada pelas explicações todas, foi um prazer recebê-lo aqui no assunto. Prazer foi meu. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com José Gomes Temporão. Temporão, eu conversava com o Walter, que nos explicava a decisão do Supremo. Eu quero ouvi-lo sobre essa decisão, a sua avaliação sobre ela, e também sobre medidas para, de um lado, dar mais previsibilidade ao sistema SUS e, de outro, poder atender as famílias. Ao primeiro olhar, essa medida do STF, ela avança. Em que sentido? Avança tentando dar uma sistematização, dando um pouco mais de transparência, criando uma plataforma integrada entre o Ministério da Saúde, Estados, municípios e o sistema judiciário. Mas ela não resolve a questão de fundo. Qual é a questão de fundo? É que nós temos na Constituição a saúde como um direito de todos e dever do Estado, ou seja, o Brasil, pela letra da Constituição, deveria ter um sistema universal para todos, equânime, qualidade, não temos. 25 milhões de brasileiros dependem do setor privado, seguros e planos, para consultas, internações e exames, embora usem o SUS para outras questões. E muitas das vezes, questões orçamentárias e organizacionais provocam barreiras ao acesso. Ou seja, que o paciente seja atendido a tempo e a hora, que o diagnóstico de câncer seja seguido imediatamente pelo início do tratamento, que o leito de UTI esteja disponível, que o medicamento prescrito pelo médico esteja disponível, e que o poder aquisitivo daquela família permita acessar esse medicamento. Então, é um tema muito complicado. E por que a judicialização no Brasil é tão importante? Na Inglaterra não existe. Na Inglaterra não existe o sistema universal, atende 85% da população do sistema público, porque lá existe um órgão, que seria a Conitec deles, o NICE, que é quem diz o que entra e o que não entra no sistema público inglês. Nós não temos isso aqui, ainda do ponto de vista legal. Nós não temos uma legislação, em termos de lei, que diga quais são os limites de incorporação. Temos a Anvisa que diz que o medicamento é seguro para uso humano, ok, pode ir para o mercado. E a Conitec que diz esse medicamento é custo-efetivo, ou seja, o impacto que ele vai trazer em termos de saúde pública, da saúde das pessoas, pelo valor que o Estado vai despender, podemos incorporar. E para deixar todo mundo na mesma página, o Conitec é um órgão colegiado que assessora o Ministério da Saúde e que diz, por exemplo, com base em evidência científica, se um remédio é seguro, se um procedimento é seguro, se um produto que vai ser utilizado na saúde pública brasileira é seguro. Mas existe uma outra franja muito importante que está fora desses limites. Quando o médico prescreve um medicamento
que ainda não está registrado na Anvisa, ou que ainda está em fase experimental, ou sobre o qual ainda não existem evidências, e aí, resultado disso, 600 mil processos é o que é esperado esse ano, somando processos contra o SUS e contra o setor privado. Agora, veja, uma coisa interessante, transplante de órgãos. O Brasil é o segundo maior transplantador de órgãos do mundo. Não tem judicialização para transplante de órgãos. Por quê? Porque nós temos uma fila única nacional, critérios muito bem claros, protocolos muito bem estabelecidos e um conjunto de especialistas que dizem o que pode e o que não pode. Quem vai ter acesso e quem não vai ter acesso. Agora, existe um universo muito complexo que está completamente fora dessas regras que o STF está tentando, digamos assim, dar uma arrumada, mas não resolve. Ou seja, o que eu estou entendendo que você está dizendo é que a Conitec deveria ter condições e, embasada pela legislação, ter todo o poder e autoridade para dizer o que é de interesse da saúde de parte da população, o que deve entrar via SUS, o que não deve entrar via SUS. Hoje isso não acontece por quê? Então, porque não existe uma norma legal que dê o poder à Conitec para dizer que não entra, está fora e não pode ir para a justiça. A Conitec diz, este produto pode ser incorporado. Quais são os limites da Conitec? Existe um limite técnico, ela deveria ter uma capacidade técnico-científica mais ampla. Na verdade, ela trabalha com universidades, centros de pesquisa que emitem os pareceres, mas tem uma limitação orçamentária, financeira. A Conitec diz para o Ministério da Saúde, este medicamento é custo efetivo e deve ser incorporado. E o Ministério da Saúde não dispõe dos recursos para isso. Existe um estudo mostrando que medicamentos incorporados pela Conitec, 9 anos depois da incorporação, ainda não chegaram ao paciente. Veja bem, 9 anos depois. Então, há uma contradição também, que é a disponibilidade de recursos financeiros. Nós estamos no SUS subfinanciado. E olha só que coisa interessante, né, que complexifica a discussão toda. Quando o cidadão entra na justiça contra o SUS por algum motivo, é o cidadão diante do Estado, questionando um direito constitucional. Agora, quando a família é coberta por um plano de saúde tem algum cuidado negado e entra na justiça, é o consumidor diante do mercado. Mas esse consumidor no mercado também é um cidadão garantido pela Constituição. Então, é essa grande contradição que a gente vive. Uma redução substancial da judicialização passaria, primeiro, por um aumento de cobertura e de acesso do SUS. Ampliar o SUS, fazer o gasto público aumentar. Você sabe que a participação do gasto público no gasto total no Brasil é 42%. A maioria do gasto, 58%, é desembolso direto das famílias, do próprio bolso, pagamento de medicamentos, procedimentos, etc., e das empresas. Então, a ampliação do gasto público. E uma lei que estabeleça com critérios claros as competências da Conitec para critérios de incorporação. O que tivesse fora, o Estado não oferece. Isso é assim na França, isso é assim na Inglaterra, isso é assim em vários países. Só fiquei com uma dúvida. Se precisa de uma legislação para dar mais poderes para a Conitec, por que essa legislação não passa no Congresso Nacional? Porque esse problema é antigo, né? Não é novo. Então, tem o quê? Quem é que está travando essa discussão no Congresso? Pois é, essa é uma boa pergunta. Quem é que ganha com isso, né? As indústrias, de uma certa forma, a indústria farmacêutica principalmente, a grande maioria dos processos se referem a questionamentos referentes a medicamentos, leitos, procedimentos. Por exemplo, cirurgia ortopédica, né? O cirurgião pede um determinado tipo de prótese, né? Uma prótese de quadril de uma determinada marca. O seguro diz que não cobre aquela marca, e fica nessa briga o tempo todo. Então, o universo é mais ou menos esse. Medicamentos, procedimentos e leitos, né? Leitos de UTI, principalmente. Mas a indústria também usa essa estratégia da judicialização como uma maneira de iniciar o processo de colocação de um medicamento novo no mercado, de forçar a sua incorporação, ou pelo SUS ou pela ANS, dentro do rol de procedimentos. Existem vários trabalhos demonstrando isso. Né? Muito advogado ganha dinheiro com isso. Né? E muita despesa do lado do judiciário. Imagina só, 600 mil processos ano. Ou seja, tem muito interesse econômico envolvido, óbvio.
Um dos pontos definidos pela maioria do Supremo é o de que não basta a opinião do médico sobre o medicamento, que é preciso ter um respaldo em evidência e respaldo de alto nível, né, de evidência científica. Quando o Supremo toma essa decisão a partir desse ponto em particular, o Supremo está querendo resolver que tipo de distorção? Veja, toda situação de sofrimento humano deve ser tratada com muita delicadeza, muita seriedade. As pessoas sofrem por ajuda médica. O paciente não tem domínio técnico como resolver aquela situação. Ele, muitas vezes, está informado pelo Google, o famoso Dr. Google. Ele está informado por muita matéria que sai jornalística, de coisas que ainda estão em fase muito experimental e levam essa preocupação, essa angústia para o médico. Eu diria que a grande maioria dos médicos, muitas vezes, podem, movidos pelo sofrimento do paciente, pelo problema em si, a solicitarem, né, ou darem um laudo solicitando uma medicação, por exemplo, que não está registrada na Anvisa. Então, essa medida do STF é importante que impede que pedidos esdrúxulos, inadequados, sem base científica, oportunistas ou interesseiros, ou, enfim, com outras intenções, prosperem. Ou seja, se o medicamento não está registrado, ele tem que ser anexado ao processo evidências publicadas em revistas reconhecidas que justifiquem o pedido. Aí eu falei um parênteses, é curioso. Bom, se esse medicamento, se esse produto tem evidências, por que ele ainda não está registrado na Anvisa? A Anvisa agora reduziu muito o prazo de registro. A coisa não é como antigamente, demorava anos, agora são poucos meses. Então tem ainda uma zona obscura aí, mas eu reconheço que isso sim é um avanço. A Conitec poderia, se tivesse o poder que não tem hoje, ela poderia inclusive negociar com a indústria farmacêutica que barateasse o preço do medicamento, não? Sim, na verdade o ideal para o Brasil seria ter uma agência como NICE inglês, quer dizer, uma Conitec ampliada, modernizada, com participação da fiscalização da sociedade, transparente, né? E que decidisse o que vai ser incorporado ou não ao sistema público. E cabe também uma decisão, o que deve ser incorporado ou não ao sistema privado. Qual o sentido eu permitir que os brasileiros que têm plano acessem tecnologias e os brasileiros que não usam SUS acessem outras, ou não acessem, ou vice-versa? Não faz o menor sentido, né? Desse ponto de vista, nós deveríamos ter um critério único para o país inteiro, seja para pacientes que são atendidos pelo SUS, seja para brasileiros que são atendidos pelos planos de seguro. Isso é uma questão de equidade. Lembrando, né, Temporão, que as famílias em sofrimento, no desespero de salvar seus entes queridos, elas têm que recorrer ao que elas podem mesmo, né? Ao que dá. Então, a gente está falando de um equilíbrio do sistema e a gente também está falando do direito dessas pessoas à saúde, à vida, né? Exatamente, quer dizer, eu havia dito, a situação deve ser tratada com seriedade, muita seriedade e delicadeza. Agora, veja, de um outro ponto de vista, não há nenhum sistema no mundo que dê tudo para todos, sem limites. Você tem que estabelecer critérios. São critérios que tem que esbarrar a disponibilidade do orçamento. E no impacto dessas novas tecnologias. Elas realmente são importantes do ponto de vista de saúde. Uma coisa é você olhar a situação singular de quem está sofrendo. A dimensão. A outra dimensão é qual é o impacto dessa nova tecnologia. Pode ser o medicamento, procedimento, exame diagnóstico, de geração, em termos de custo para o país. Isso tem um custo. Né? Então, é inevitável inserir uma certa racionalidade, que estabeleça critérios e limites à importância. Temporão, muito obrigada mais uma vez pela sempre esclarecedora conversa aqui no assunto. Espero que você volte logo a conversar com a gente. É um prazer imenso, Natuza. Um abração, muito obrigado pelo convite. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá, você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida.
Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri, fico por aqui. Até o próximo assunto.